Oi, pessoal, tudo bem? Aí é uma satisfação estar com vocês. É, Hoje a gente vai, a proposta é falar um pouco sobre o Enem Digital. Algumas pessoas que estão nessa live, assim, eu tenho um forte carinho e intimidade e, enfim, essa nossa ideia partiu de um pressuposto. Eu vi muitas discussões ao longo dessa semana. Depois da divulgação do que seria o Enem Digital, pipocou divulgações na internet sobre como ele seria, sobre os problemas e as deficiências que nós temos na internet, por exemplo, aqui no Brasil. E aí eu tive a ideia de por que não tentar desmistificar alguma coisa, tentar elencar as vantagens e as desvantagens desse processo. Mas a ideia é um pouco mais abrangente. Nós pensamos aqui em um período que nós ainda não definimos, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ainda vou definir aqui com o pessoal da minha equipe, é, de falar sobre diversos temas. Então, podem colocar aí à vontade sugestões de outros temas. Ah, Luzia, eu queria saber sobre reforma do ensino médio, eu queria saber como é que fica a BNCC e o Enem depois da BNCC. Esse ano eu ouvi falar, o SAEB vai avaliar ciências humanas, ciências da natureza, como é que vai ser feito isso? Então, assim, qualquer temática que vocês, porventura, tenham algum interesse, é muito importante para que nós saibamos aqui, de algum modo, tentemos tirar algumas dúvidas na medida do possível e caminhar junto em outras, dada pelo menos com vocês aí, uma vez que nós estamos no período de muitas mudanças, de fato, aqui são muitas mudanças de fato no cenário educacional. Nós escolhemos uma temática, mas tem muita mudança, e a ideia é estarmos aqui para, ora, tirarmos alguma dúvida, ora, darmos a mão e caminharmos juntos nessa proposta mesmo de que dúvidas, como é que vai se dar, como é que vai se dar durante todo esse processo, uma vez que há, de fato, muitas mudanças e o Ministério de Educação ainda anuncia para a gente aí nesse momento mais uma mudança que ninguém estava esperando, uma avaliação como tem agora de modo digital. Então, assim, essas dúvidas vocês podem encaminhar via Facebook, a gente tem uma página lá no Facebook, também podem encaminhar via YouTube, essa live, quando ela terminar, e aí vocês podem sugerir, é muito bacana trabalhar com a sugestão de vocês. Ou assim, eu mesmo mandar um e-mail, vou tentar, na medida do possível, responder as perguntas que vocês tenham. Mas hoje, desenho da live, dividida mais ou menos assim, para eu já entrar aqui dentro do nosso. Nós dividimos em dois blocos. O primeiro bloco, ele vai falar sobre os testes adaptativos, porque há exemplos de testes adaptativos em outros países e até nós já tivemos exemplo aqui no nosso país, conforme eu vou falar à frente. E logo depois a gente no Enem Digital. Minha proposta é fazer isso dentro de 40 minutos, 45 minutos, para que logo em seguida a gente possa abrir para as perguntas e vocês possam colaborar aí com a nossa discussão, até porque tem educadores aí de boa parte do país e que enriquece as discussões e as perguntas que porventura vocês possam trazer. Como eu sempre digo, eu mais aprendo do que deixo, né? Então, assim, é muito importante para mim a participação de vocês nesse momento. A gente quer abrir ali, para ficar o menos cansativo possível, para que nós possamos abrir essa nossa live para as perguntas de vocês. Então, já estruturando aqui para os nossos blocos, para a ideia como será o Enem Digital, a gente vai estruturar a live em alguns blocos. O primeiro bloco é assim, a primeira coisa que eu vou falar é como é que está estruturado esses blocos. Conforme eu já havia dito para vocês, a gente estruturou em dois blocos. O primeiro vai falar sobre os testes adaptativos computadorizados. E depois a gente entra em como será o Enem Digital. Ah, Luzia,
Por que você quer falar dos testes adaptativos computadorizados? Qual é essa ideia? Por que essa ideia? Porque a tendência, a gente vai discutir depois, vai separar o que é um teste adaptativo do que é uma avaliação digital, mas a tendência é que o Enem ele caminhe para essa direção. Ok, então a primeira coisa que eu acho que a gente não pode sair daqui sem saber é por que, Luzia, que eu tenho que gastar a minha segunda-feira à noite hoje estudando sobre essa temática, ou entendendo, ou discutindo sobre essa temática. Ou seja, por que que é importante eu conhecer esse tema? Então, vamos lá. Primeiro, porque os testes adaptativos, ao contrário do que a gente imagina, eles já são utilizados por diversos sistemas internacionais. Um exemplo mais próximo da gente aqui é o TOEFL e o PISA. O PISA, ele usa o sistema de teste adaptativo. Então, são exemplos mais próximos nossos. Segundo, porque aí uma pergunta que a gente pode ter muito clara, Luzia, e o Brasil tem alguma experiência com teste adaptativo? Porque se o Brasil não tiver nenhuma experiência com teste adaptativo, essa é a nossa primeira experiência. Na verdade, o Brasil tem sim uma experiência com teste adaptativo, e foi aí no Ceará. Eu estou dizendo aí porque eu sei que tem muita gente do Ceará que está assistindo nesse momento. O Ceará, em 2001, por meio do SPAES, usando a denominação de SPAES-NET, tem a ousadia, a gente chama de ousadia, porque se hoje falar de Enem digital causa essa celeuma toda, imaginem, gente, falar de Enem digital, de uma prova adaptativa ali em 2001. Então, em 2001, o Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará faz um estudo, inicia um trabalho com um teste adaptativo chamado SPAES-NET. A aplicação do SPAES-NET em 2001 e 2003. Logo depois, o SPAES se retoma esse modelo de teste no papel. Ok, Luzia. E o que inviabilizou no Ceará? Por que o Ceará dá esse passo e logo em seguida ele retoma, ele volta para o teste de papel? Na época, é importante que nós saibamos que na época o Ceará, a tecnologia tinha que ser online, havia um grande deslocamento de computadores para poder dar conta desse processo de aplicação. As redes de internet em 2001, gente, eu estou falando de pelo menos aí 18 anos, né? Até 2003 ali, a gente está falando de 16 anos. Então, isso ficou muito inviável naquela época. Hoje nós já estamos falando disso aqui 18 anos depois. Então, o Ceará foi o primeiro exemplo desses testes adaptativos. Uma outra questão que é importante, por que é importante a gente conhecer esse tema e estudar sobre ele? Porque é muito possível que um dos nossos alunos que estão com a gente hoje já façam o Enem próximo ano. E como é que eu, enquanto professor, enquanto escola, enquanto sistema, enquanto instituição escolar, como é que eu posso auxiliar esse aluno? A gente tem que entender que o aluno, essa preocupação que nós temos que ter com os nossos alunos. Outro aspecto relevante que eu considero é porque é importante que nós diferenciamos a avaliação digital de avaliação adaptativa computadorizada. Eu vou tocar nesse espectro e vou diferenciar uma da outra. Nesse momento, a gente vai falar da avaliação adaptativa logo em seguida. E, por exemplo, algumas dúvidas muito recorrentes. Eu vou à primeira delas e uma que talvez cause uma maior das confusões. Como será a redação nesse modelo digital, por exemplo? Luzia, eu vi gente comentando aí no Facebook, nas redes sociais, o aluno vai agora digitar, ele vai digitar as questões, ele vai digitar o texto, ele vai digitar a redação. É mais ou menos assim que a coisa vai funcionar. Por essas situações, eu acho que já é relevante que a gente conheça esse tema de alguma forma. Ele já é um tema bastante relevante. Dentro disso, a gente passa, então, agora já indo direto para a ideia do que é o teste
do que é o teste adaptativo mesmo, assim. E aí, assim, o que é o teste adaptativo e como é que ele funciona? Percebam a terminologia. A terminologia fala o seguinte: é teste adaptativo computadorizado. Adaptativo significa dizer que o teste se adapta a uma determinada característica. No caso, o teste se adapta ao sujeito que está sendo avaliado. Isso quer dizer que, à medida que o sujeito vai fazendo o teste, quando a gente fala de testes adaptativos computadorizados, os itens, as questões vão se adaptando às características cognitivas desse sujeito. Parece mágica, mas não é. Eu tenho um exemplo que a gente gosta muito de utilizar aqui, que é o exemplo da altura. Por exemplo, que é muito usado por alguns estatísticos, fazem muito uso desses exemplos de altura. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos supor que eu pergunte duas coisas a uma determinada pessoa. A pergunta 1, a questão número 1 é: quando você dorme, você fica com os pés para fora da cama? A questão número 2 seria: quando você vai colocar a mala lá no bagageiro do avião, você tem alguma dificuldade para colocar a mala no bagageiro do avião? Então, a gente teria aí essas duas perguntas. Vamos supor que um determinado sujeito, ele diz o seguinte: quando você dorme, você tem dificuldade, seus pés ficam para fora da cama? Ele diz: não, não ficam. E aí eu pergunto: para colocar a mala lá no avião? Bom dia, Alci. Boa noite, José. Você precisa de ajuda? Ele diz: sim. A gente já conclui que, na média brasileira, Sou Geraldo, o ônibus que está faltando chegar, chega aqui agora. abaixo da média de altura. Ora, ele nem dorme com as pernas para fora da cama e, ao mesmo tempo, ele tem dificuldade para colocar a mala lá no avião. Vamos supor que o sujeito diga sim à primeira pergunta. Se ele, porventura, coloca os pés para fora da cama e ele diga que eu já sei que ele está acima da média da população. Por sua vez, um sujeito que diga assim: não, eu não durmo com os pés para fora da cama, mas eu também não tenho dificuldade para colocar a mala lá no bagageiro, lá no avião. Então, esse sujeito está numa altura mediana. É mais ou menos assim que os itens vão se encaixando. Isso quer dizer que no teste computadorizado, adaptativo, a gente manda um item para o sujeito, uma questão. Dependendo de como ele responda a essa questão, o programa, o software, tudo isso que é definido computadorizado, são modelagens matemáticas extremamente robustas, ele vai mandar um outro item para esse sujeito. E assim por diante. Isso quer dizer que no teste adaptativo computadorizado, selecionam os itens de forma a se adaptar. Os itens são selecionados de forma a serem adaptados aos espectros cognitivos desse aluno. Isso, gente, isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco das vantagens lá na frente. Eu vou deixar para tocar nesse assunto um pouco mais à frente. Mas quer dizer que o aluno vai respondendo os itens de acordo com o seu nível de proficiência. Ok. Outro detalhe é que o teste adaptativo ele não é só utilizado no campo educacional, ele também é utilizado assim, nas áreas da psicologia ou na administração de empresa. Então, eu posso trabalhar com modelos de teste adaptativo em diversas áreas. Ok, e aí a gente passa para um ponto 3, que seria aí do nosso trabalho, que a ideia é responder o que é, assim, por exemplo, e como, assim, quais são as modelagens matemáticas, na verdade, que eu estarei trazendo para essa análise de dados. Ora, Luzia, no teste do Enem do papel, no teste sem ser computadorizado, eu sei que a gente usa a teoria de resposta ao item. E agora, a gente vai usar a teoria de resposta ao item? Sim.
Entretanto, os testes adaptativos computadorizados, eles possibilitam o uso de outras modelagens matemáticas. Não que o teste em papel também não possibilite, mas nesse caso, eles são mais afeitos. Então, a gente pode utilizar aí, usando análise multivariada, análise de agrupamento, redes neurais e outras coisas. Mas, aqui vai a primeira dica. Eu acredito, porque assim como é feito em outros países, que o Enem, quando usar o modelo adaptativo, ele faça o uso da teoria de resposta ao item. Então, a gente continue com a mesma modelagem matemática para análise de dados, e eu vou dizer a vocês o porquê um pouco mais à frente, porque que ela é mais vantajosa nesse sentido. Já passando aí para um próximo item do nosso teste, né? Uma próxima situação é assim. E, de fato, assim, desse nosso slide, Luzia, qual é a vantagem? Que vantagem eu tenho de usar? Que vantagem eu tenho em usar o teste adaptativo computadorizado? Por que que ele é vantajoso para mim? Quais são as vantagens que se tem? Porque recentemente eu vi muita gente dizendo que tinha muitos problemas, em especial com a internet, enfim, mas quais são as vantagens? Vantagem número 1, gente. A aplicação desses testes computadorizados, eles dão maior flexibilidade e adaptabilidade para o aluno. E há a possibilidade de uma redução de tempo considerável. Por quê, Luzia? Por que que há essa redução de tempo considerável? Porque os itens, eles vão se adaptando ao sujeito. Isso quer dizer que eu logo consigo posicionar o sujeito dentro de uma escala de proficiência e saber, por exemplo, como é que está o espectro cognitivo daquele sujeito. Eu não preciso de uma grande quantidade de itens. No teste em papel, o que acontece no teste em papel? Por exemplo, vamos pensar na prova de ciências humanas. Eu preciso ter ali 45 itens para tentar posicionar o sujeito, Eu tenho itens fáceis, eu tenho itens médios, eu tenho itens difíceis. Não que no teste adaptativo o sujeito também não seja testado nesses itens, mas imediatamente, ao passo que ele não faz um determinado item, eu consigo ir para um outro espectro e ir tentando fazer a alocação dele num determinado intervalo de tempo. Então, dessa forma, a gente tem uma segunda vantagem. Na verdade, é o desempenho do sujeito que determina o elenco de itens administrado. Então, a partir do meu desempenho, de como eu vou caminhando ali naquelas respostas, eu consigo ou não ampliar determinado espectro ali da escala de proficiência, ok? Outro detalhe, gente, se as questões são adaptadas ao meu espectro cognitivo, então eu maximizo a precisão do teste, eu maximizo a medida. Há muitas brigas, inclusive judiciais, assim, quando se fala de um exame como o Enem, por exemplo, que avalia milhares de estudantes, sobre essa precisão, tipo, o que é 540 pontos de proficiência e o que é 541,2 pontos, né? Ali numa proficiência de uma determinada área de conhecimento. Então, quando o teste vai se adaptando ao sujeito, eu vou conseguindo maximizar a precisão e diminuir os erros desse teste. Então, essa é uma vantagem muito, muito atraente desses testes adaptativos. Se eu, por exemplo, se eu maximizo a precisão, se o desempenho do examinado gera
os próximos itens, eu também tenho uma redução da fadiga do sujeito examinado. É importante falar sobre isso, porque é muito comum eu chegar em algumas escolas e as pessoas dizerem assim: Luzia, o meu aluno do Enem, ele não briga com conteúdo, não. Ele não briga com a habilidade, não. O problema dele é o tamanho do teste, é a quantidade de itens que tem que ter num teste. Luzia, são muitos itens, ele não consegue mexer em todos, isso é inviável. Então, essa também é uma discussão muito, muito rotineira na boca de muitos professores, de muitos docentes. E eu acredito e defendo que até de muitos especialistas no campo da avaliação educacional. Nós sabemos que quanto mais itens o sujeito for submetido, mais eu consigo saber sobre ele. Isso é verdade. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber uma informação sobre uma determinada pessoa. Se você me disser que eu tenho direito a 3 perguntas, se você me disser que eu tenho direito a 3 perguntas para saber sobre a vida desse sujeito, por melhor que eu elabore minhas perguntas, eu sou elaboradora de itens, mas eu só vou saber uma quantidade limitada. Se você me diz assim, não, Luzia, agora tu tem direito a fazer 10 perguntas para esse sujeito, com 10 perguntas, muito provavelmente eu vou saber mais informações do sujeito do que com 3 perguntas, por mais elaboradas que elas sejam. Então, é claro que o número de questões é importante para que eu consiga, de fato, posicionar esse sujeito num determinado local ali da minha escala de proficiência. Isso é importante. Ok. Entretanto, se o teste é adaptado ao meu perfil cognitivo, certamente eu precisarei de menos questões, o que fará que eu tenha menos fadiga, que eu possa diminuir essa quantidade de itens, que é uma solicitação tão grande dos professores do nosso país. Uma quarta vantagem que eu posso citar aí é que um item no caso do teste adaptativo, ele pode conter opções de respostas dicotômicas, politômicas ou opções de respostas. Ele também pode ter opções de respostas que sejam dissertativas. A Luzia, não é nenhuma novidade. Muita gente tem opções de respostas. O item no papel também, ele também pode ser dicotômico, ou seja, questões do tipo certo e errado, politômicas, como é o mais comum, e também dissertativa. Por exemplo, a redação é um item dissertativo. É sim. Entretanto, no sistema de correção de papel, os itens dissertativos eles são muito caros para o processo de correção e elaboração propriamente dita. O caso da redação, sem falar que em avaliações de alto risco, essa correção de itens de forma que tem respostas dissertativas, eles trazem muitos riscos. Por exemplo, basta eu pensar no processo da redação do nosso país. Dezenas, centenas de corretores têm acesso aos testes dos alunos e fazem esse processo de correção. Então, isso gera risco para o processo avaliativo. Já se eu estiver aplicando um CAT, CAT, o termo que se usa do inglês, né, que é teste adaptativo computadorizado no inglês, se eu estiver utilizando o CAT, existem programas que fazem essa correção automática. Então, todo esse processo pode ser automatizado, de fato, diminuindo alguns custos do processo e podendo ampliar a possibilidade de itens abertos em avaliações em larga escala, porque a gente só trabalha com questões, né, ali fechadas, questões objetivas, itens bem objetivos. Ok? Então, essa seria uma outra vantagem. A outra vantagem que eu elenquei aqui é que não há necessidade que todos os examinados realizem o teste simultaneamente. Claro, se eu usar a teoria de resposta ao item. Por isso que eu já infiro que o Enem vai continuar utilizando a teoria de resposta ao item nesse modelo adaptativo, quando for adaptativo. Por quê? Porque o sujeito ele vai poder fazer
eu posso fazer o Enem hoje, mas amanhã você pode vir a fazer. Então, se usar a teoria de resposta ao item, eu consigo fazer isso e consigo mais. Consigo comparar resultados de diferentes grupos de sujeitos examinados, a partir também de diferentes itens. Então, eu posso usar aí diferentes itens. Então, assim, olhando por essas experiências, essas seriam as principais vantagens que eu diria que o Enem tem, que o Enem digital ou o Enem adaptativo, nós vamos já diferenciar isso daí, ele pode vir a trazer aí para a gente isso de modo muito próximo, isso de modo muito imediato. Agora sim, já indo assim para o nosso sexto organização de estudo que eu preparei aqui nesse slide, e Luzia, e quais são os cuidados especiais ou atenções ou desvantagens que você elencaria num teste adaptativo? Eu vou começar assim, então, o primeiro deles é que para eu usar a aplicação da TRI em testes adaptativos computadorizados, enquetes aí, como a gente chama aí no inglês, eu preciso ter um banco de itens calibrados. Então, é necessário que esse banco de itens tenham itens calibrados. Luzia, mas agora no teste de papel, também não é necessário que sejam itens calibrados? É sim, é necessário sim. Entretanto, nós temos um problema. Qual é ele? Para eu ter um teste adaptativo, para eu fazer um teste adaptativo, eu preciso ter muitos itens. Gente, não dá para fazer. Esse é o maior risco e assim é o que eu mais temo nesse primeiro momento. Não dá para eu implementar um sistema de teste adaptativo, como é o Enem, que trabalha com uma aplicação para 5 milhões, 6 milhões de sujeitos, se eu não tiver um banco de itens bem robusto. Por quê? Foi um dos problemas que o TOEFL enfrentou uma determinada época. Qual foi? O aluno, eles decoravam os itens e saíam dizendo para os colegas. E aí todo mundo achava assim, então vai cair esse item. Vai, quando o aluno chegava lá, porventura, porque era o item de início, ele caía e o aluno acertava o item, às vezes, só porque já sabia, já conhecia o item. Então, é muito importante que o INEP tenha um banco bem robusto de itens, para que isso realmente possa ser implementado com segurança para todo mundo. Um outro cuidado que se tem que ter é porque a elaboração e a calibração, seja unidimensional ou multidimensional desse banco de itens, ela requer um conhecimento especializado de pelo menos 3 categorias de sujeitos aí. Do conteúdo específico, então se eu estou fazendo um banco para itens de matemática, então eu tenho que ter os especialistas desse campo da matemática muito alinhados aos especialistas do campo educacional e do campo estatístico ali. Então essas 3 linhas de frente, elas têm que conversar de modo muito atuante para que isso de fato não gere problema lá na minha programação. Um outro problema, um outro cuidado que a gente tem que ter quando pensa num teste adaptativo é que o tempo computacional do processamento numérico passa a ser considerado. Por quê? Porque não faz sentido eu responder um item. Aí, o que acontece? Aí, no computador, o que está acontecendo? Eu respondi aqui o item no computador, eu enquanto aluno. O que acontece? Ele processa lá a minha informação de como eu respondi para mandar outro. Isso não pode demorar demais. Vamos pensar o seguinte, se há uma demora muito considerável nesse processamento, se há uma demora nesse processamento de informação, e o aluno fica lá esperando até que venha outro item, não faz sentido. Isso faz com que a implementação dos sistemas computacionais para rodar testes adaptativos, ela seja de fato muito custosa. Então, a gente cai aí em uma falácia de que a gente vai economizar papel. Tá, se economiza papel,
mas se gasta em tecnologia. Não é qualquer máquina que consegue fazer esse processamento com a velocidade necessária para o sujeito não se atrapalhar nem para travar uma avaliação no meio do caminho. Então, ela é de fato custosa. Por isso, eu não sei, eu ainda não fiz a estimativa, mas eu acredito que a avaliação de um teste computadorizado, pela experiência que a gente tem no Ceará, e eu já escrevi um artigo sobre esse tema, ela não seja tão mais barato assim do que o teste de papel. Realmente eu posso levar ele para mais municípios, isso é verdade, mas esse custo ele continua se dando, porque agora eu tenho que fazer uma implementação de um alto custo em tecnologia. Para dar um exemplo bem rápido aqui, mas que eu acho interessante para que vocês possam entender, certa vez na aplicação do PISA, lá no estado do Ceará, a gente tinha uma coordenação estadual junto com o INEP, eu estava nesse processo, e a gente foi aplicar o PISA e fizemos o aluguel de uma das determinadas máquinas, porque há a exigência, precisa de um computador com essas características. E aí nós fizemos o aluguel dessas máquinas, só que logo em seguida, logo quando nós terminamos de fazer o aluguel e tal, as máquinas chegaram, o dia da aplicação, tudo direitinho. Um computador deu problema, um computador de um aluno. E aí o aplicador disse assim, olha, o meu computador ele se assemelha a essa configuração. O técnico estava lá, eu também estava, e disse, olha, pois então vamos colocar ele para rodar. O técnico autorizou, disse que o computador tinha configurações semelhantes, conseguimos colocar o computador para o menino fazer o teste. Ok, tudo bem. Inicia-se o teste. O que acontece nesse início? No meio do teste, o que aconteceu? Só que nós não consideramos uma única especificação. O computador do aplicador não era um netbook, era um mini netbook, era quase o tamanho do netbook, mas um pouquinho menor. Aí o que aconteceu? Os itens saíram todos cortados. Então, o aluno foi submetido a fazer uma prova, só que os itens saíram pela metade. Já pensou o prejuízo disso para um aluno fazendo um Enem? Aí, o tamanho desse prejuízo? Então, não dá para dizer assim, toda escola tem laboratório, então a gente vai poder usar o laboratório da escola. Muito provavelmente não. Por quê? Porque as máquinas para processar esse tipo de avaliação, elas exigem certas ferramentas, certas especificações técnicas e que elas precisam ser atendidas, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença e causa um prejuízo imenso para o aluno. Outra questão também é que, dependendo da metodologia que a gente vai usar para esse teste, inserir ou remover itens é um processo caríssimo. Então, de novo, cai aquela ideia de falar só sobre a economia de papel. Tudo bem, economia de papel, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão do meio ambiente. Tudo isso que há de ser considerado e é importante, mas a gente, de fato, poder dizer que essa economia ela não vai ser um gasto considerável lá na frente por conta da necessidade desse processo, é no mínimo imaturo nesse momento. Então, assim, eu estou falando eu falei até então sobre testes adaptativos. Ok, Luzia. Mas, e agora? E me fala aí um pouco sobre o Enem digital. Ponto. Aí eu vou parar em um ponto importante, que é de fundamental relevância que nessa live de hoje fique essa diferença para vocês. De tudo que eu falei, essa é a diferença mais considerável. Uma coisa é uma avaliação adaptativa, outra coisa é uma avaliação digital. O Enem se propõe em 2020 a ser uma avaliação digital. Eu não acredito que o Enem se torne uma avaliação adaptativa nessa próxima edição. Ah, Luzia, peraí, agora tu confundiu minha cabeça. E qual a diferença?
Lembra, o teste adaptativo, os itens vão se adaptando ao sujeito à medida que esse sujeito vai respondendo às questões. O Enem, uma prova digital, consiste em eu pegar uma prova que poderia ser no papel e colocar ela para ser respondida no computador. Então, não há adaptação nenhuma. O aluno, a única diferença é que ao invés de ele responder no papel, lá normalmente, ele vai agora responder isso digital, de forma digital. Mas não há essa tecnologia do teste adaptativo. Ah, Lu, então tu fez eu gastar esse tempo todinho e tu nem acredita que o Enem na próxima edição será de forma adaptativa. Por que você fez isso? Porque a tendência é que, com a maior brevidade possível, o Enem deixe de ser apenas digital e passe a ser um exame de teste adaptativo. Lembrem-se, gente, que isso não é tão difícil, porque o Ceará fez isso lá em 2001. Lá em 2001, o Ceará usou um modelo adaptativo. Então, isso não é impossível. E mais, com o tanto de mudança que está acontecendo, eu acredito que muito antes do tempo que foi dado aí pelo Ministério de Educação e pelo INEP, o Enem já se torna adaptativo. Eu vou falar sobre isso nas nossas sínteses. Mas aqui, e o Enem digital? E o próximo ano, Luzia? Não, eu quero saber o que vai acontecer no próximo ano. Tá. Então, vamos lá. Então, no próximo ano, a gente vai ter aí 3 aplicações do Enem. A aplicação digital, a aplicação regular e a reaplicação. Algumas pessoas ficaram na dúvida do que é essa reaplicação. É o exame de contingência. Sempre houve. Quando há necessidade, há reaplicação. Então, o INEP sempre tem ali o que a gente chama de um exame de contingência. Exemplo, Luzia, quando houve aquela paralisação, aquela greve nas escolas, que não houve como aplicar o Enem para algumas escolas porque estavam ocupadas por alguns alunos, teve que usar o exame de contingência. Quando houve aquele problema com os itens que foram divulgados antes, quando houve aquele outro problema na prova amarela, então o Enem entra aí com o processo, com o exame de contingência. Só que no próximo ano acrescenta-se ao exame a esses dois, né, o regular e a contingência, ou a reaplicação, acrescenta-se aí o Enem digital, né, a forma digital. Um outro detalhe é que a implantação do Enem ela vai ser progressiva. Inicia já agora em 2020 e espera-se que ele seja consolidado em 2026. O que está sendo dito aí? Que até 2026 não haverá mais Enem no papel. Ok. Luzia, mas tu falou no início que um aluno meu pode vir a fazer o Enem digital nesse próximo ano. Pode sim. Quem são esses alunos? Na verdade, o aluno vai escolher se ele quer fazer o Enem digital ou o Enem no papel. Ele pode escolher. Vão ter 50 mil pessoas e em 15 capitais do país. Então não vai ser em todo o país, não. Por exemplo, Fortaleza não terá o Enem digital. No próximo ano, não. Tem as 15 capitais, eu vou deixar aqui a lista dessas 15 capitais que farão o Enem digital, que poderão o aluno fazer o Enem digital já aí nos próximos anos. No próximo ano. E assim, uma outra coisa muito bacana é que o Enem digital já no próximo ano, ele pode até não oferecer a ideia e toda a robustez do modelo adaptativo, mas ele pode permitir a utilização de novos tipos de questão, de fato, questões com vídeo, com infográficos e até algumas questões com essa lógica de gamificação. Então, assim, a gente também não pode esquecer que a gente está com muitas mudanças, que é o que eu vou trazer agora nesse nosso próximo ponto. Já estou indo aqui para o nosso último ponto a tratar de hoje, que é o 8º ponto, que é uma síntese de tudo que nós falamos aqui, de certo modo, né? Eu estou fazendo uma síntese do que foi dito. Nessa síntese, eu preparei algumas ideias para vocês. Primeiro, avaliação adaptativa é diferente de avaliação digital.
Então, eu acredito que no próximo ano o Enem seja digital e não adaptativo. Luzia, e quando é que você acha que ele passa a ser adaptativo? Se eu tivesse que dar um chute aqui para vocês, eu acredito ali que pelos anos de 2021 e 2022, onde as maiores mudanças no Enem, elas estão acontecendo. Ok, então uma coisa é a avaliação adaptativa e outra é a avaliação digital. O Enem no próximo ano se propõe a ser digital. Ok. Segunda coisa que eu acho que falei que é muito importante, nós precisamos aí, de algum modo, nos familiarizar com essa nova metodologia. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito, muito sério. Exemplo, eu lembro certa vez que eu fui aplicar, já estou encerrando, mas esse exemplo é muito significativo. Eu fui aplicar um teste no município no estado do Ceará, Enem, era anos 2000, isso foi em 2001, 2002, o Enem começando, nem tinha essa visibilidade toda. E aí eu entreguei o teste para o aluno, entreguei lá o teste, entreguei para todo mundo e fiquei aqui no meu cantinho esperando os alunos fazerem o teste. Mas lá atrás, no cantinho, tinha um aluno que ele ficou o tempo inteiro olhando para mim assim, ó. Ele não baixou a cabeça, ele não dormiu, ele ficou olhando para mim o tempo todo. E aí deu meia hora de teste e esse menino continuava olhando, ele não pegou uma caneta para fazer o teste. E aí eu disse: "Meu Deus, eu vou lá saber se aconteceu alguma coisa". Aí eu fui lá no aluno e disse assim: meu querido, na verdade, o sujeito avaliado lá, era Enem, né? Aí eu disse: meu querido, aconteceu alguma coisa? Você está se sentindo mal? Você quer ir ao banheiro? A gente pode lhe encaminhar até o banheiro. Aí ele disse: não, tá tudo bem. Eu disse: mas até agora você ainda não começou a fazer a prova. Aí ele disse: ei, isso aqui é a prova? Eu pensei que era um livro para a gente pesquisar, né? A gente conta, parece piada, né? Mas o aluno não estava familiarizado de modo algum com aquela metodologia. Ele achou, ele viu aquela prova bem grossona, com várias páginas, pensou que era um livro para ele pesquisar. Por quê? Porque nós fazíamos prova. Como é que nós fazíamos prova? 5, 6 questõezinhas, 10 questõezinhas. O Enem, a partir de 2009 em especial, quando ele alcança essa visibilidade toda, ele reformula o nosso modelo de teste. Então, o aluno está adaptado a esses modelos de teste é muito importante. Eu vejo algumas propagandas de algumas escolas que dizem assim, às vezes o aluno diz assim: eu fiz tanto simulado parecido com esse, que quando eu fui fazer o Enem, parecia que eu estava fazendo um simulado lá na minha determinada escola. Eu já vi depoimentos desse tipo em escola, em sistemas de educação, que oferecem simulados semelhantes ao Enem. Então, agora nós temos uma nova metodologia, porque além de tudo aquilo que o Enem trouxe, mudança de currículo e N outra, avaliação por competência e habilidade, além de tudo isso, ele ainda trouxe mais uma coisa, que foi que agora é a ideia desse digital. Nossos professores não estão familiarizados com isso e os nossos alunos também não estão familiarizados com isso. Ah, Luzia, não, nosso aluno já nasceu no meio digital, nasceu, mas não nasceu fazendo prova no meio digital, não, e a gente precisa familiarizá-los com isso, né? Então, assim, então eu deixo assim, uma chamada da importância das escolas, dos sistemas educacionais, das instituições, das secretarias de educação, começar uma preparação para simular testes digitais e adaptativos. E aí, por fim, eu não poderia deixar de tocar em dois fatores que eu acredito que são muito relevantes. O primeiro deles é que o INEP está preparando novas matrizes de referência, que viram atender a BNCC e a reforma do ensino médio. Gente, a BNCC, ela muda um pouco o nosso currículo, ela mexe no que será avaliado de fato. Eu tenho até um vídeo sobre isso que eu sugiro que depois vocês assistam, que é quais são as mudanças no Enem a partir da BNCC e da reforma do ensino médio. Na verdade, também podem dar sugestão aí de uma live, fiquem à vontade.
Gente, se eu tenho uma nova matriz curricular, eu vou ter que ter novas matrizes de referência. E pelo andar lá do INEP, é provável que essas matrizes já saiam agora até o final de 2019, elas já sejam apresentadas, tentando atender a BNCC. Lembrem-se também que a reforma do ensino médio faz com que o aluno tenha, pelo menos ali dentro do ensino médio, duas etapas de ensino, que é a base e a escolha pelo itinerário formativo. O Enem avaliará essas duas etapas. Então, eu estou dizendo que existirá pelo menos duas fases ali no processo avaliativo do Enem, que é a avaliação do que está na BNCC e a avaliação do itinerário formativo que o aluno, porventura, tenha escolhido. Isso, de fato, vai mudar. O Ministério de Educação já anunciou, na primeira reunião que eu fui como redatora esse ano, isso foi anunciado. Essa mudança no processo avaliativo do Enem, então já é um fato, vocês já podem anotar aí. Ok, Luzia. Luzia, agora me dá uma dica sobre essas matrizes de referência do Enem. Me diz assim, o que tu acha? Porque esse aluno já é meu aluno esse ano. Esse aluno que vai fazer um Enem diferente, ele está comigo, ele está matriculado ali comigo no 7º ano, no 6º ano, no 8º ano, no 9º ano. O que eu posso ir fazendo por ele? Porque eu já sei que está mudando o processo. Gente, eu deixo para vocês a seguinte dica. Façam uma relação entre as matrizes do SAEB, que já estão publicadas, e as matrizes do Enem. As matrizes do SAEB, elas já estão publicadas, então é importante que vocês façam essa relação, porque são matrizes que se assemelham, elas vão se assemelhar, não vai ser muito diferente do que está posto lá no SAEB. Então, assim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse no início, eu pretendia falar em torno de 45 minutos, nós ficamos aí exatamente 46 minutos.